Bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais uma palestra do nosso ciclo de conferências, aqui da Unidade de Telesaúde, em parceria com a Gerência de Ensino do Hospital Universitário Professor Alberto Antunes. Hoje nós vamos falar sobre movimentação de pessoal da EBSER com Laísa Malta, ela que é psicóloga aqui da DIVGP do Hospital Universitário. Seja muito bem-vinda, Laísa. A palavra é sua. Ok, bom dia a todo mundo, né? Hoje a gente vai explanar um pouco sobre a norma operacional que trata de movimentação do pessoal da EBSER. Ela é a norma operacional da Diretoria de Gestão de Pessoas da SEB, número 01 de 2017, tá? Antes da publicação dessa normativa, a gente tinha uma outra normativa, e aí ela foi atualizada nos moldes atuais. Vamos lá, qual é a finalidade da normativa, tá? Definir os critérios e os procedimentos a serem aplicados para a movimentação de pessoal no âmbito da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. Algumas definições são importantes a gente ter em mente. Por exemplo, o que é a movimentação, né? É o processo que tem por finalidade promover a mudança do local de trabalho dos empregados. Essa movimentação, ela se dá através de remanejamento ou através de transferência e remoção, tá? O remanejamento ele é a movimentação interna, ou seja, eu não preciso mudar de hospital, eu só mudo a minha localização de trabalho, na sede ou nas unidades descentralizadas. Então, quem tem interesse em remanejar de setor, por exemplo, eu quero sair do RH para poder vir aqui para a telesaúde com os meninos, então o meu movimento vai ser através de remanejamento. A questão da transferência é a movimentação do empregado, tá? No âmbito da sede para as unidades descentralizadas e vice-versa, ou entre as unidades descentralizadas. Quando eu falar unidades centralizadas, eu estou falando das filiais, certo? Da questão dos hospitais universitários. E na transferência, ela tem que haver a mudança obrigatória de domicílio, tá? A remoção é a movimentação do empregado no âmbito da sede, também para as unidades e vice-versa, ou entre as unidades, que não caracterize necessidade de mudança de domicílio e não gere despesas à empresa. Quais são os tipos de movimentação que a gente tem? Vou começar a falar um pouco sobre o remanejamento interno, que é uma das movimentações que a gente mais recebe na DIVGP. Como eu tinha falado, é a movimentação interna, né, dos empregados na sede ou nas unidades descentralizadas. Pode ocorrer a qualquer tempo, inclusive no período de experiência. A gente já teve situações de pessoal começar em um determinado setor, tá? E depois de 40 dias, por exemplo, eles mudarem de setor. Então, o remanejamento ele pode ocorrer dentro do período de experiência também. Se dá de acordo com a conveniência e necessidade administrativa da sede ou unidade descentralizada. Eu vou parar um pouco nesse tópico, porque o que é que acontece? A maioria das vezes que a gente recebe solicitação de remanejamento, o pessoal quer indicar qual é o setor que vai trabalhar, e não funciona desse jeito. A gente precisa levar em conta qual a necessidade do hospital em relação à deficiência de quadro de pessoal para poder fazer o remanejamento. Então, se eu quero sair da DIVGP, eu vou lá, vou preencher o formulário, que eu vou falar aqui dos procedimentos, e eu praticamente me coloco à disposição do hospital. Então, eu não vou sair da DIVGP para trabalhar, eu vou dar um exemplo aqui de vários e vários pedidos que a gente recebeu para ir trabalhar na patologia, por exemplo. Não sou eu quem digo para onde eu vou. Vai ser a necessidade do hospital que vai me direcionar para qual local que eu vou trabalhar, tá? Tem que ter a ciência do empregado e as anúncias das áreas envolvidas, tá? No caso do local que está me liberando para o local que eu vou trabalhar, de origem e destino. Qual é o procedimento que tem que ser feito? Existe um formulário específico disponível na rede temporário, tá? Que deve ser submetido à autorização da chefia. Então, eu também não posso me remanejar, né? Ou solicitar remanejamento sem ter a anuência da minha chefia imediata. Vai ser feita uma abertura de processo pelo SIG protocolo e tramitado para a DIVGP, certo? A validação a gente vai fazer dentro dos critérios, né, e dentro das possibilidades que a gente tem, junto com as gerências e a superintendência. Após autorizado, a gente vai promover a mudança de lotação no CGP, que é o nosso sistema, tá? A movimentação a pedido do empregado. Eu vou falar para vocês, na normativa a gente tem a movimentação a pedido do empregado e movimentação a pedido da empresa, tá? A
pedido do empregado, ele é feito só em caráter definitivo. Então, se eu solicito movimentação ou transferência, tá? Eu vou para ficar, eu não vou para ficar e voltar, certo? Ele pode acontecer na modalidade permuta, que é quando existe troca de um empregado com outro, ou na modalidade individual. Essa eu vou detalhar um pouco mais para vocês mais na frente. E para esses dois tipos de movimentação, tanto na modalidade permuta como na modalidade individual, o empregado ele vai a jus a trânsito de 10 dias consecutivos e corridos, a contar da data da vigência da portaria de transferência, considerados como tempo de efetivo exercício, mantendo-se salário e benefícios. Então, durante esses 10 dias, é um direito, tá, digamos, que a empresa dá para o funcionário para ele poder se deslocar da unidade de origem para a unidade de destino. Leia-se, né, mudança, a questão de contratação de caminhão para levar móveis se necessário. Então, o empregado ele tem direito a esses 10 dias. Durante esses 10 dias, ele fica totalmente coberto, tá, na folha de ponto dele. Então, não é descontado o salário, não é descontado o benefício, nem a pessoa leva falta. A movimentação a pedido do empregado, tá? Quais são os requisitos cumulativos? Quando eu falo os requisitos cumulativos, todos esses requisitos, eles têm que existir para o empregado, tá? E tanto vale na modalidade permuta como na modalidade individual. Então, o empregado ele precisa possuir um ano de efetivo exercício, ter obtido no mínimo 75 pontos no GDC, tá? Que é a avaliação de desempenho anual, avaliação de desempenho de competência, que a Malba tanto explica, né, para todo mundo a questão de GDC. Caso o empregado tenha sido contratado no período de 1º de agosto a 31 de dezembro do ano anterior, então, digamos que ele tenha sido contratado em setembro de 2016, tá? Então, ele não vai entrar no GDC de 2016. No começo de 2017, ele não vai ter a nota do GDC, ele vai ter uma nota da avaliação do período de experiência. Quando ele completar um ano em setembro, ele ainda não vai ter passado também pela avaliação do GDC, que vai acontecer final de 2017 e começo de 2018. Então, a solicitação dele vai ser com base na pontuação final da avaliação do período de experiência. Não ter sido beneficiado nos 2 anos anteriores à data do requerimento, tá? Com movimentação a pedido nas modalidades permuta individual. Não pode estar sendo ocupante de cargo em comissão ou função gratificada na data da publicação da portaria de autorização da movimentação. Então, se eu preencho um cargo de chefia e quero solicitar a minha transferência, eu vou primeiro pedir a exoneração do cargo para poder ser movimentada. Para a modalidade individual, precisa existir vaga ou na sede ou na unidade descentralizada para o emprego público idêntico. Eu vou também explicar um pouco mais na frente, mas o que é essa questão da vaga? Digamos que a gente tem uma vaga estratégica. As vagas estratégicas, elas são divididas entre vagas para o nível médio, tá? E vagas para o nível superior e vagas para os cargos de médico. Então, se eu sou assistente administrativo, quero me mudar para uma outra filial, e nessa filial só existe vaga estratégica para o cargo de médico, eu não vou ter disponibilidade para fazer a movimentação. Para a modalidade permuta, a existência de empregados com emprego públicos idênticos, inclusive subespecialidades, tá? Que tenham interesse na movimentação por permuta. A movimentação a pedido do empregado na modalidade individual. Venho recebendo várias pessoas com questionamento em relação a isso, tá? Ela vai se dar por meio de concurso de movimentação, no mínimo anualmente, nos seguintes casos. Antes da publicação do edital de abertura de concurso público para vagas disponíveis, dimensionadas ou redimensionadas para a sede e unidade descentralizada. Então, o que é que a normativa coloca? Se a EBSERH fecha contrato com uma filial antes de fazer a abertura ou lançamento de edital desse concurso, eles provavelmente, né, iriam ter que abrir um concurso interno para saber quem é que tem interesse, né, de ir para aquela filial para poder fazer transferência e depois eles pegarem o restante das vagas e colocarem para concurso, tá? Ou após a homologação de concurso público, se houver vaga disponível,
e desde que todos os aprovados dentro do número de vagas previstas no edital já tenham sido convocados. Então, aquela questão, eu não posso ter ninguém no cadastro reserva, tá? Então, o concurso foi feito, foi homologado, todo mundo, vamos pegar da área de assistente administrativo também. Então, toda a listagem de aprovados dentro do quantitativo de vagas já foi convocado, eu não tenho ninguém mais para convocar, mas ainda tenho vaga disponível. Então, essas vagas, elas vão para o concurso interno. Quais são os critérios do edital? Exercer cargo comissionado ou função gratificada, tá? Essa questão dos critérios do edital, eles colocam como os critérios mais ou menos de desempate ou de classificação. Então, a gente está aguardando que o pessoal da sede publique o edital, que estava previsto para ser publicado em março, mas aí a gente já entrou em contato com o pessoal e eles informaram que está previsto para esse primeiro semestre. Não colocaram data prevista, nem mês previsto, tá? Só informaram que vai ser no primeiro semestre. E aí a gente está aguardando para ver se vai sair até junho. Quais são os critérios mais ou menos de classificação? Exercer cargo comissionado ou função gratificada. Então, eu saí daqui, por exemplo, né, e estou querendo saí daqui e fui selecionado para ir para um cargo comissionado lá na Paraíba, digamos. Aí eu fui temporariamente, mas depois eu quis ficar lá. Então, eu tenho interesse em permanecer na Paraíba, não quero mais voltar para Maceió. Então, eu vou ter prioridade na questão do concurso, tá? Do concurso interno. A classificação em cada localidade por tempo de efetivo exercício. Então, quando sair a publicação desse edital, a gente vai receber as inscrições. As inscrições, elas só poderão ser recebidas no período de inscrição específico do edital. Com a inscrição do pessoal, a gente vai fazer essa classificação, tá? Em relação ao tempo de efetivo exercício. Caso haja empate, vai ser olhada a melhor classificação no concurso de ingresso. E aí, se o concurso for diferente, né, vai ser o concurso mais antigo. E a permanência de empate, eles vão dar prioridade ao candidato mais idoso. A movimentação a pedido do empregado na modalidade permuta, acredito que seja mais simples, tá? Os empregados públicos ocupantes de empregos públicos idênticos. Então, eu vou dar o exemplo de enfermagem. Se eu tenho um enfermeiro com especialidade em oncologia, que a gente tem essa vaga específica que é ofertada em concurso, eu só vou poder permutar com outro enfermeiro na especialidade em oncologia, tá? Porque a gente precisa respeitar o dimensionamento de cada unidade. A movimentação, ela pode ser a qualquer tempo por meio de processo administrativo, lembrando dos critérios cumulativos, tá? Então, depois de um ano, a qualquer momento, eu posso pedir a movimentação na modalidade permuta. Eu não preciso esperar, por exemplo, um edital ser lançado. Eu posso fazer esse pedido a qualquer tempo, desde que eu tenha um ano de casa. E nos casos de desistência, o empregado ele precisa fazer um requerimento formal antes da data da publicação da portaria. Depois que a portaria é publicada, não há volta, tá? Então, já ocorreu um caso, por exemplo, de uma funcionária que ela solicitou a permuta e depois da portaria lançada, ela veio perguntar se não tinha como voltar atrás. Não tem. Depois da portaria publicada, cada um vai para o canto que quis, né, e vai ter que ficar em caráter definitivo. Quais são os procedimentos para permuta? Preenchimento de formulário específico disponível na rede de temporário também, tá? Esse formulário específico, ele também está na normativa, disponível na internet da EDSE. Vai ser feita uma validação, certo, em relação aos atendimentos dos requisitos pelo agente, pela DGP. Tem que ter autorização da chefia imediata, gerência e superintendência, a abertura do processo pelo CID protocolo e tramitação para a CEPROV. Então, nessa modalidade de permuta, o que é que a gente vai fazer? A gente vai receber os formulários de vocês, né? No caso, uma pessoa daqui que tem interesse em permutar com uma pessoa de Aracaju, precisa se escolher qual é a filial que vocês vão abrir o processo administrativo, para não haver duplicidade de processos. Então, se a pessoa daqui preferiu abrir o processo administrativo aqui, a gente vai recolher a documentação dela, recolher a documentação do funcionário de Aracaju e abrir o processo aqui.
esse processo vai ser tramitado pela CEPROV, lá na sede, em Brasília. Vai ser feita uma análise e autorização da movimentação pela DGP, que é a Diretoria de Gestão de Pessoas, na sede. Depois de aprovado, eles vão emitir um parecer para a gente, tá? Esse parecer vai ter ciência das duas partes e a gente vai pactuar uma data para que seja publicada a portaria. Havendo a publicação da portaria, a gente pede que as pessoas não vão embora no primeiro dia, tá? Porque a gente precisa fazer a atualização de documentos na DGP. Só mastigando um pouco em relação a esse procedimento. O que é que acontece? Na pactuação da data, geralmente a gente sempre pactua uma data que seja na segunda-feira, porque a sede sempre lança o boletim de serviço, geralmente nas segundas-feiras. Então, a gente entra em contato com o funcionário e diz, por exemplo, olha, vamos pactuar uma data, pronto, ficou bom para você e para outra pessoa no dia 10 de março, então vamos pactuar no dia 10 de março. Isso tem que ser avisado à chefia, tá? Porque a chefia precisa se organizar em relação à escala de trabalho do setor, visto que ela vai ficar sem funcionário durante 10 dias, tá? E aí, quando a gente pactua a data, dá o dia 10 de março, o pessoal nem espera a publicação da portaria e já compra a passagem para ir embora. Não façam isso, gente, porque isso causa transtorno para a gente, transtorno administrativo. Depois que é lançada a portaria, a gente precisa fazer a atualização das documentações. Então, a Jane, ela fica responsável pela pasta funcional, pelo termo aditivo, pela mudança na carteira de trabalho, pelo termo aditivo do contrato de trabalho. Então, a gente precisa que no dia da portaria, depois de lançada a portaria, vocês compareçam à DGP, levem a carteira de trabalho para atualização de férias, de salário, de progressão. Que seja feito o termo aditivo. Por que o termo aditivo ele não pode ser feito com antecedência? Porque a gente precisa do número da portaria no termo aditivo. Então, mesmo que a portaria fique certa de sair no dia 10 de março, exemplo, tá? Ela pode sair de manhã ou ela pode sair à tarde. Então, a gente também não tem como garantir liberar vocês no período da manhã. A gente precisa esperar a publicação para pegar o número da portaria, colocar no termo aditivo e só depois dessa tramitação administrativa que vocês estão liberados. Então, a gente sempre indica, depois da publicação da portaria, tá, da data pactuada, vocês permaneçam pelo menos durante 1 ou 2 dias ainda na cidade de origem, tá, para só depois vocês providenciarem a movimentação de vocês. Movimentação por interesse da empresa, certo? A gente ainda não participou de nenhum caso desse, então eu vou só explanar realmente para vocês o que tem na normativa. Ela pode ser em caráter definitivo ou provisório, tá? Na modalidade provisório é quando há a questão de atividades temporárias ou ocupação de cargos de chefia. A movimentação em caráter definitivo por interesse da empresa, ela se dá com mudança da unidade organizacional do empregado para cumprimento de atividades não transitórias. Então, a empresa ela vai fazer um levantamento, então, havendo a necessidade obrigatória de domicílio, né? O empregado ele fará jus à passagem do local de seu domicílio ao local de destino, tá? Essa passagem é de direito do empregado e dos dependentes legais. Em relação aos dependentes legais, que a gente geralmente fala muito de filhos, né? Se o filho ainda tiver no ano letivo, então após a portaria, a data de portaria, né, de transferência, a gente tem um prazo ainda de 1 ano para poder fazer a solicitação das passagens dos filhos, para que não haja uma quebra no ano letivo. Essa movimentação, por caráter definitivo, ele só pode acontecer depois do período de experiência, tá? Então, eu entrei, passei 3 meses, após 3 meses, a empresa me solicitou. E aí, eu também só vou com a anuência minha, certo? Eu não sou obrigada a ir. Nessa questão, quando há a mudança obrigatória de domicílio, aí tem uma observação na normativa que fala o seguinte: o cônjuge ou companheiro transferido para a mesma unidade organizacional, tá, ele não receberá ajuda de custo. E essa transferência ela pode ocorrer posterior à transferência por interesse da empresa. Eu não sei se eu estou sendo clara, se ficar alguma dúvida, vocês podem perguntar no final. Falando ainda sobre a movimentação em caráter definitivo por interesse da empresa, a gente tem o seguinte procedimento, tá? É feita uma solicitação formal da superintendência da filial de destino, especificando a necessidade objetiva e indiscutível do serviço,
com a justificativa por escrito, apontando a existência de vaga na unidade descentralizada de destino. Então, digamos que a doutora Fátima Siriansky aqui, ela tem um serviço, tá, muito específico a ser feito, não tem nenhuma vaga de concurso, não tem nenhum profissional com a especialização que precisa, ela vai fazer uma formalização para a sede, certo? Colocando toda a necessidade, isso vai ser validado, tá? Vai ser analisado, tanto pela sede como pela DIVGP também. Precisa ter autorização da chefia imediata, gerência e superintendência da unidade de origem. Então, se a gente precisa de um funcionário específico aqui e ele está lá em Curitiba, o pessoal do hospital de lá, eles vão precisar da anuência e da autorização para que o empregado venha para cá, tá? Precisa da ciência formal do empregado, como eu disse para vocês, ninguém vai ser obrigado a sair da unidade de origem. Vai ser aberto o processo pelo CIG protocolo e tramitado para a CEPROV, lá na sede. Eles vão fazer análise, autorização da movimentação pela Diretoria de Gestão de Pessoas, mesmo procedimento. Pactua-se a data, a publicação da portaria no boletim de serviço e a atualização de documentos na DIVGP, só após isso que a pessoa vai ser movimentada, tá? Movimentação em caráter provisório por interesse da empresa. Ele pode se dar de duas maneiras, para a realização de atividades provisórias, tá? Ou para preenchimento de cargo em comissão ou função gratificada. Para a realização de atividades provisórias, ele pode ser realizado a qualquer tempo após o período de experiência. Tem uma duração nesse período de movimentação, um mínimo de 30 dias e um máximo de 120 dias, tá? Ele pode ser prorrogado, contanto que não ultrapasse o limite máximo de 120 dias, havendo a mudança obrigatória de domicílio, tá? O empregado fará jus a trânsito de ida e volta de 3 dias consecutivos e corridos, na ida a contar da data de publicação da portaria e na volta a contar da data de término do serviço, certo? Passagem do local de seu domicílio ao local de destino e vice-versa, não sendo extensível aos dependentes locais, aos dependentes legais, pelo fato de serem atividades provisórias, então não é permanente. Vai ter direito à passagem de ida e volta a cada 30 dias para o seu domicílio de origem. Se eu não me engano, na portaria, existe uma especificidade que durante o período, né, dessa viagem de 30 dias é abrangente 2 dias úteis, está na semana, e vai ter direito também a pagamento suplementar de 25% sobre o salário durante o período de transferência. Esses 25%, ele integra a remuneração para todos os efeitos legais, tá? Como existe essa suplementar de 25%, o empregado ele não tem direito a diárias. Na questão para ocupar cargo em comissão ou função gratificada, também pode ser feito a qualquer tempo, após o período de experiência. O empregado ele precisa participar e aprovar do processo seletivo estabelecido na resolução número 8, quando a gente tem a tríade dos currículos, é feita uma entrevista, né, um formulário de entrevista, isso é encaminhado para a sede, tá? E a sede encaminha para cá relativas às pontuações dessa tríade do processo seletivo. A movimentação temporária, enquanto o empregado permanecer no exercício do cargo, retornando à unidade descentralizada de origem após a exoneração. Então, é feito um processo seletivo, digamos, em Brasília, para preenchimento de um cargo ou de uma função gratificada lá. Eu fui aprovada nisso, eu vou lá para Brasília e eu vou ficar lá durante esse tempo de exercício no cargo. A minha vaga aqui ela vai ficar bloqueada. Então, o UPA ele não vai poder convocar nenhuma outra pessoa que esteja na lista de espera para o cargo de psicólogo organizacional, certo? Havendo mudança obrigatória de domicílio, o empregado fará jus a passagem do local de seu domicílio ao local de destino, tá? Empregados e dependentes locais, pelo fato da gente não saber qual é o período de exercício durante o cargo em comissão ou a função gratificada. Ele pode durar 6 meses, como pode durar também 5 anos, 7 anos, a gente não sabe, né? Fará jus a transporte imobiliário, então esse ressarcimento ele vai ser feito com solicitação da DIVGP.
vai ter direito a trânsito de 20 dias consecutivos e corridos, a contar da data de vigência da portaria de transferência, considerados como tempo de efetivo exercício, mantendo-se salário e benefícios. Ou seja, a pessoa não vai levar falta, né? Ela está coberta durante esses 20 dias de movimentação. Em relação aos procedimentos, tá? Para essa movimentação por interesse da empresa. É feita a solicitação formal da superintendência da unidade descentralizada de destino, a autorização da chefia, né, imediata, gerência e superintendência da unidade descentralizada de origem, ela precisa acontecer, inclusive quanto à concordância que não haverá reposição de vaga enquanto perdurar a sessão. Aquela questão, minha vaga vai ficar bloqueada, tá? Tem que ter a ciência formal do empregado, também nenhum empregado ele vai obrigado, certo? Ele é convidado, vai ser feito o convite, vai ser explicado, ele aceitando, a gente dá seguimento ao processo. É feita a abertura de processo com as documentações comprobatórias pelo CID protocolo e tramitado para a DGP, Diretoria de Gestão de Pessoas. É feita a análise e autorização da movimentação e o mesmo processo. Pactua-se a data, é publicado na portaria e há atualização de documentos na DGP. Observação, tá? No caso de cargo ou função gratificada, o ato da nomeação ele deverá ser publicado junto ao ato de movimentação, em preferência no primeiro dia útil do mês. Movimentação em caráter de excepcionalidade. A gente também já teve um caso aqui no hospital, tá? Ele só é feito em caráter definitivo, então não existe a possibilidade de fazer movimentação em caráter de excepcionalidade provisório. Pode ser feito a qualquer tempo, sendo somente autorizado nas seguintes hipóteses, tá? Aprovação e nomeação em outro concurso público da própria EBSER. Esse foi um ponto positivo em relação a essa normativa, né? A outra normativa anterior, ela não dava essa possibilidade. Então, se eu tinha sido aprovada no concurso daqui, do UPA, e tinha sido aprovada no concurso de Recife, por exemplo, e fosse convocada no concurso de Recife, eu necessariamente precisava pedir o meu desligamento e começava tudo do zero em Recife, tá? Essa normativa, ela agora dá a possibilidade da gente se movimentar sem necessariamente ter quebra ou rescisão de contrato. Nessas situações, havendo mudança obrigatória de domicílio, o empregado fará jus a trânsito de 5 dias consecutivos e corridos que antecedem a data de contratação prevista no edital de convocação. É importante, se algum empregado está pretendendo, né, ou está esperando uma convocação de um outro concurso da EBSER em uma outra filial, fique atento a essa questão da convocação. Nessa normativa, o direito a trânsito veio com pouquíssimos dias, né, para essa especificidade. No caso, ser aprovada e convocada em outro concurso público da própria EBSER. Então, quando sai a convocação, geralmente os empregados eles têm mais ou menos uma semana para se organizar, já tendo que se apresentar na instituição, apresentando documentação e tal, e sempre tem o dia da integração, que é o dia da assinatura de contrato. Esse trânsito de 5 dias, ele começa a contar antecedendo a data da integração da unidade. Então, tudo tem que ser feito muito rápido, pelo prazo curto. Aí, a pessoa perguntou o seguinte, mas Laísa, eu preciso me apresentar lá no dia 28 de fevereiro, né, digamos, e a integração vai ser no dia 5 de março. Ela não vai precisar obrigatoriamente se apresentar no dia 28 de fevereiro, porque não vai precisar participar daquele trâmite de documentação, até porque a pasta funcional da pessoa vai sair daqui e vai para a unidade de destino. Então, não há necessidade de você apresentar de novo os documentos e tudo aquilo. A pessoa só vai precisar se apresentar no dia da integração, tá? Quais são os procedimentos? Preenchimento do formulário específico, disponível na rede temporária, disponível também na normativa da intranet, certo? Comprovação do enquadramento nesta modalidade através do edital de convocação. Então, algumas pessoas chegam apresentando o edital de classificação do concurso. Não serve, gente. Tem que ser o edital de convocação, certo? Precisa da autorização da chefia imediata, gerência e superintendência da unidade de origem. É feita a abertura de processo pelo CID protocolo e tramitado para a DGP. É feita a análise e autorização da movimentação pela DGP, actua-se a data, e essa data, lembrando, 5 dias antes da data de contratação,
a publicação da portaria e a atualização de documentação pela DIVGP. Ok? Quando há movimentação em caráter de excepcionalidade por interesse da administração pública de cônjuge ou companheiro de empregado militar ou civil pertencente à administração pública direta ou indireta de qualquer dos poderes da União, do município, do Estado. Quais são os requisitos? Precisa ter existência de unidade descentralizada da EDC no destino almejado. Então, se o meu marido, digamos que ele seja um funcionário militar do Estado, e por interesse da administração pública, ele foi transferido para o Rio de Janeiro. E aí a gente tem várias cidadezinhas no Rio de Janeiro. Digamos que ele foi transferido, vamos dizer que ele foi transferido para Búzios, lá no Rio de Janeiro, tá? Lá nas praias de Búzios. E eu pego e solicito minha transferência também para acompanhar o meu marido para Búzios. Se a gente não tiver uma filial em Búzios da EDSE, essa transferência ela não vai poder ocorrer. Tá? Então, precisa ter uma existência da unidade descentralizada da EDSE no destino almejado. O deslocamento do cônjuge ou companheiro, ele deve ter ocorrido após o ingresso do empregado na sede, na EDSE. Tá? Então, se eu fiz o concurso, eu não fui convocada ainda e o meu marido foi transferido lá para o Rio de Janeiro, antes de eu ser convocada, eu não me enquadro nesse caráter de excepcionalidade. Eu preciso já ter ingressado na instituição e só após eu ter ingressado, se ele foi transferido, aí eu me encaixo nessa modalidade. A documentação comprobatória do cônjuge, tá? Ela precisa existir, ou do companheiro, atestando a transferência por interesse da administração pública, e precisa ter a existência da vaga na unidade descentralizada de destino para um emprego público idêntico, naquela questão das vagas que eu tinha falado, né? Existem vagas para nível médio, vagas para nível superior e vaga para os cargos médicos. Das disposições gerais, a gente já está terminando, tá? Das disposições gerais, o que é que a normativa coloca? A movimentação por permuta abre apenas um processo e não das filiais, como eu tinha falado. Então, se tem uma pessoa aqui de Maceió que está interessada em permutar com uma pessoa de Aracaju, não abra um dos processos, porque vai haver duplicidade. Quando chega lá na sede, vira um tumulto, né? Então, combinem qual é a filial que vocês querem abrir o processo. Ou em Maceió, ou na outra unidade descentralizada, tá? Todas as despesas decorrentes de movimentação a pedido do empregado são de responsabilidade do empregado. Toda a movimentação, ela só será formalizada após a publicação da portaria. Então, como eu havia falado para vocês, mesmo que a gente chegue a pactuar uma data para a publicação da portaria, a movimentação ela só está formalizada quando essa portaria é publicada. Quando houver a movimentação de empregado que receber insalubridade ou periculosidade, as DIVGPs das unidades de origem devem providenciar a suspensão do pagamento, tá? E as unidades de destino deverão providenciar um novo laudo técnico. Então, se eu trabalho num local insalubre aqui, vou solicitar a transferência, e na outra unidade de destino eu vou trabalhar num local que não seja insalubre, né? Eu vou ter a suspensão desse pagamento. Lá eu vou ver se tem um novo laudo técnico, se eu vou ser contemplado também com questão de insalubridade e periculosidade, mas aí vai ser um processo na unidade de destino. Após a publicação da portaria, a DIVGP da unidade de origem deve providenciar o termo aditivo e o envio da pasta funcional do empregado à unidade de destino, como eu havia dito para vocês, né? Em hipótese nenhuma, o empregado pode ser o portador da pasta funcional, então é a DIVGP quem manda por correio. Casos de movimentação por ordem judicial, tá? Ela é em caráter provisório até o trânsito em julgado da decisão judicial, não sendo possível a reposição da vaga do empregado transferido. Então, se a gente tem um caso de um funcionário que entrou na justiça, tá? Para conseguir a transferência, o juiz decidiu pela transferência da pessoa, essa transferência ela vai estar sob caráter provisório até o fechamento final disso daí. Enquanto tiver ainda durante essa decisão, tá? Essa vaga dele não pode ser preenchida por ninguém. Então, a gente não tem como convocar uma outra pessoa do cadastro reserva.
A pessoa que for movimentada por ordem judicial também tem direito a trânsito de 10 dias, tá? Contada a data de publicação da decisão judicial. Nenhum empregado pode ser transferido se estiver em gozo de licença e afastamento previsto. Então, Laísa, pelo amor de Deus, eu recebi um parecer da sede, né? Mas eu estou de férias. Calma, minha gente, não é a questão de vocês perderem a questão do parecer, tá? É só na pactuação da data. Então, a gente vai precisar que vocês voltem da licença, que vocês voltem das férias, para poder pactuar a data da publicação da portaria. A movimentação definitiva ensejará alteração no contrato de trabalho do empregado com a colocação da prestação de serviço, tá? Casos omissos que não estejam especificados nessa normativa, a gente precisa submeter à presidência da REDSTEL. Quem tiver interesse em solicitar remanejamento ou transferência através de permuta ou na modalidade individual, podem procurar a mim, tá, Laísa, ou procurar a Malba, que também toma conta desses casos. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem colocar por aqui. Juro que se eu não souber a resposta, eu vou procurar saber com alguém, entre em contato com a sede e encaminho para vocês. Fiquem à vontade, de qualquer maneira, muito obrigada pelo interesse, muito obrigada pela atenção. Estou disponível para responder as perguntas. O pessoal pode fazer as perguntas e caso não tenha perguntas, vocês podem procurar depois lá no GP, aqui no hospital universitário. Vamos esperar um pouquinho. Alguém com interesse, transferido para outra unidade, etc. Bom, pessoal, então, já que nós temos perguntas no momento, vamos encerrar a nossa conferência de hoje. E caso vocês tenham perguntas ou dúvidas posteriormente, vocês podem assistir novamente essa conferência no nosso canal do YouTube da Unidade de Saúde. Vai ficar disponível essa hora de conferência. Vocês podem tirar dúvidas e rever essa hora de conferência novamente. Agradeço, Laísa, por ter aceitado o nosso convite durante a conferência. Estamos abertos também a outros participantes. Quem tem um interesse interessante para palestrar aqui com a nossa unidade da saúde, nosso dia de conferências, sinta-se à vontade. Para nos procurar aqui na unidade da saúde, no centro de apoio à pesquisa, e passo para a Laísa para as suas considerações finais. Não só agradecer, né, a oportunidade do pessoal aqui da Telesaúde, que é um espaço muito bom para que a gente possa tirar dúvidas, né, e falar sobre normativas ou falar sobre procedimentos da instituição. E fiquem à vontade, né, para procurar a DIVGP. A gente sempre está de portas abertas para receber todo mundo, para tirar dúvidas de vocês. Caso a gente não consiga a resposta imediata, a gente vai entrar em contato com a instância superior, né, seja ela gerência, superintendência, sede ABCEL, FAO, reitoria, para a gente poder estar atendendo às demandas. E mais uma vez, obrigada pela atenção de todos. Agradeço novamente, Laísa, e até a nossa próxima hora de conferência. Hora de sair. Não, agora que não tinha falado mais. Deixa eu só fechar as portas. Não pergunta muito, não é conferência que ninguém pergunta muito, não. Você pode. Ainda bem. Tem gente que gosta de perguntar, o Lambert passou quase 2 horas aqui. Tem que parar o pessoal. O tema também. A gente passou quase 2 horas aqui. O pessoal, a gente vai ter que encerrar. Por causa do horário do almoço, a gente tem que dar uma desculpa pro pessoal para poder, senão não acabamos mais não. O pessoal está parabenizando para ti isso aí. Valeu mais uma vez, Laísa, por oferecer pelo convite. Apesar do pessoal ficar tão relutante para
para vir para cá, fica quente, pega essa panela. Não, mas até é tranquilinho. Não, mas eu tava até falando com o Olan, porque ele tem aquele curso que a Nova dá para assistir os setores e tal. Sim, do GDC, né? Isso. Assim, Alan, seria interessante talvez se não desse uma palestra dessa, porque se a gente tivesse alguma dúvida posteriormente, em vez de fazer novamente reserva de sala, ela ter que se deslocar para dar uma aula dessa, um curso desse, a pessoa do chat poderia assistir no YouTube. Só chegar lá assistir e acabou. Mesma coisa eu estava sugerindo para o pessoal do NTI. A questão deles deu um treinamento para a questão do protocolo. Sim. Pronto. Ricardo, é o seguinte, cara, grava uma videoconferência com a gente, não precisa nem ser ao vivo. E quem tiver dúvida depois, só olhar no YouTube. Acabou a conversa. Valeu mais uma vez. E quem tiver dúvida, procura o curso, né? Assim que o curso às vezes tem dúvida, aí já fica nos corredores. Eu não sei o que eles tinham que ter uma dúvida. Pois é. Obrigada. Obrigadão, valeu. Cara, acho que foi cancelado, bicho, porque todas as foram canceladas. E o número que eu tenho aqui para fazer a ligação é esse, 208. Oi, tô ouvindo. Eu liguei até para o Marcos de novo para perguntar se era algum problema na rede e ele disse não, problema na rede não tem não. Realmente deve ter sido cancelado isso. É bom ela se informar com o pessoal se foi cancelado. Infelizmente não dá para fazer nada, porque o único link que a gente tem para conectar é isso aí, o único número que a gente tem para conectar é isso daí. Inclusive nas outras videoconferências é o mesmo número, 208.200.130.3.7. Dá uma enrolada aí, vê o que faz, né? Pergunta ela se tem algum número que possa ligar para lá, para Brasília, para não sei para onde, para entrar em contato. Sendo o William. O William. Mas tu não está colocando o ID não, né? Tu não está colocando o ID não, né? Sim? Pronto, 208 arroba 200. Porque tem assim, tem ID arroba 200 e tem 208 arroba 200. É só 208 arroba 200 com 130 com 3.7. É o nosso equipamento. Nosso equipamento é não Cisco. O Cisco é um modelo de equipamento, para ser Polycom. Isso. É. Beleza, valeu, tchau, tchau. Acabou aqui já.